Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de dois livros que é Apenas um Dia e Apenas um Ano da Gayle Forman. Se vocês viram o vídeo onde eu falo dos meus livros favoritos, vocês já sabem que Apenas um Dia está nessa lista. Então aqui a gente acompanha a Alison, que ela é uma jovem que acabou de se formar no ensino médio e ela e os amigos estão fazendo uma viagem pela Europa para visitar algumas cidades turísticas. No fim dessa viagem ela conhece o Will, que é um jovem ator que está viajando com um grupo de atores para fazer encenação de peças de Shakespeare nas ruas. Eles se encantam um com o outro logo de cara e numa conversa que eles têm, ele convida a Alison para passar um dia em Paris, já que era uma cidade que fazia parte do roteiro, mas que ela não teve a oportunidade de visitar por alguns problemas, e ela decide se arriscar e aceita viajar com esse garoto que ela acabou de conhecer. Durante essas 24 horas, eles vivem grandes aventuras, só que no fim eles se desencontram e eles não conseguem se despedir. Bom, a Alison volta para os Estados Unidos e segue a sua vida. Ela começa a faculdade e segue os planos que ela tinha feito para ela, só que essa viagem a marcou de uma forma que ela não consegue esquecer. Tendo contato com o Will e com o estilo de vida dele, ela percebe que todos os planos que ela fez para ela não era exatamente dela. Ela estava seguindo o que os pais dela tinham planejado para a vida dela. Então, para ela entender isso e assumir de verdade quem ela é um grande passo para Alison, e acompanhar essa transformação da personagem é muito bonito de ver e inspirador. Ela percebe que ela não se conhecia e que ela estava apenas seguindo o fluxo, que ela estava simplesmente vivendo e ela não estava, só que não da forma como ela gostaria de viver. Então ela faz diversas mudanças nesses planos, o que gera alguns conflitos com os pais dela, e é um grande desafio para ela seguir, descobrir o que ela quer fazer de verdade. E como essa viagem foi muito marcante e ela não teve a oportunidade de se despedir do Will, ela ficou com algumas questões na cabeça dela que ela precisa responder para poder seguir com a vida dela. E então ela decide ir atrás desse rapaz, só que ela não tem nenhuma informação dele, a não ser que o nome dele é Will, ele é um jovem ator e que ele é holandês. Alerta de spoiler. Eles se reencontram nas últimas páginas e a história literalmente acaba com ela batendo na porta dele e eles se encontrando. Então, no final desse livro, eu fiquei extremamente curiosa para saber o que acontece depois, porque é um final aberto. Eles se encontram, mas e aí? O que acontece depois disso? Então, temos apenas um ano, que segundo a capa é a continuação de Apenas um Dia. Então, quando eu fui ler essa história, a minha expectativa era de que fosse uma continuação a partir do momento em que eles se reencontraram, mas não é isso que acontece. Em Apenas um Ano a gente conhece, quer dizer, a gente relê essa mesma história, só que pela perspectiva do Will. Então, enquanto que em Apenas um Dia a gente acompanha a vida da Alison, em Apenas um Ano a gente se aprofunda na vida do Will. Então, a gente sabe que o pai dele morreu e desde então ele vive viajando e ele tem esse sonho de ser ator, e só que ele não é muito próximo da mãe dele. Nesse livro aqui a gente entende o porquê, a gente descobre por que ele tá viajando e acompanha alguns processos internos dele também. Só que se você tá satisfeito com a primeira história e não quer acompanhar essa mesma história de outra perspectiva, a leitura de Apenas um Dia é suficiente. Porque aqui literalmente é a mesma história, só que a gente acompanha esse um ano, que é o tempo em que eles se desencontraram na cidade de Paris, né? E até o reencontro deles, só que pela perspectiva do Will. Mas o que é fofo, o que é legal de saber é que durante esse tempo ele também procurou a Alison. Essa viagem, esse tempo que eles passaram juntos foi marcante para ele também. Então é legal saber disso, que ele também procurou por ela. Só que do lado dele era muito mais complicado, porque
ele não sabia nem o nome verdadeiro dela. Então, foi muito mais difícil para ele essa busca. E como o Will, ele é um personagem aventureiro, ele se joga nas oportunidades que a vida apresenta para ele. Aqui a gente tem uma temática de viagens muito mais explorada do que no primeiro livro. Então a gente acompanha ele por algumas cidades enquanto ele faz essa busca. Resumindo a história, Apenas um Dia e Apenas um Ano, eles retratam a mesma história, só que em perspectivas diferentes. Eu me conectei muito mais com a Alison do que com o Will, por isso Apenas um Dia é o meu livro favorito, mas acompanhar essa história da perspectiva do Will é interessante, porque a gente entende por que ele age dessa forma, mas não é uma leitura necessária se você não quer ver as coisas pela perspectiva dele. Mas se você gosta dessa temática de amor e viagens, super recomendo que leia os 2 livros. E como eu disse no início, é uma história que a gente acompanha essa transformação dos personagens. A gente vê eles superando esses medos e inseguranças, o que pra mim é muito bom de acompanhar, porque, como eu disse, é inspirador. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá bom? Mas é isso, gente. Se vocês têm outros livros dessa temática de amor e viagens, por favor, deixem nos comentários. Se vocês já leram esse livro ou outros livros da autora, também vamos conversar. E é isso, obrigada, até a próxima.